Se essa igreja não fizer falta no lugar que ela está, se ela não fizer diferença nenhuma, porque ela já deveria ter fechado há muito tempo, porque ela não está fazendo nada mesmo, ela não tem importância nenhuma para aquela sociedade, ela não está mudando a vida de ninguém. Mas se você fechar uma igreja e ela mexer com aquele lugar, fizer falta, pessoas baterem na porta querendo ouvir o evangelho, ou querendo ouvir a palavra, porque ela faz diferença no lugar. E, lamentavelmente, a pandemia mostrou que muita igreja não estava fazendo diferença no Brasil. Basta ver dados. Infelizmente. Muitas fecharam e ninguém nem sabia que ela fechou, porque também não sabia que ela estava aberta. Né? Ninguém nem sabia que ela funcionava mais, ou que ela fazia alguma diferença. Então, isso deve nos chamar a atenção. Porque o diabo ele trabalha em sutilezas. A palavra sutileza aqui, que é a palavra central que vai reger esse trimestre, sutileza é uma coisa tranquila, suave, boa. Né? A sutileza ela pode ser boa ou má. Sutileza, a palavra sutileza, ela é um adjetivo. Ela pode ser uma coisa que se torna boa ou má. E o diabo sabe disso. Então, hoje no Brasil, ele não está nos afrontando agressivamente, embora às vezes venha, sempre uma coisinha ou outra, mas ele sabe que se ele entrar de muito forte, a reação é muito grande. Olha os Estados Unidos, maior nação protestante hoje do país, como é que está ficando os Estados Unidos? O ateísmo cada vez mais cresce na juventude americana. E o Brasil? Passamos de 40 milhões de cristãos, evangélicos, e o relativismo só aumenta. E tantas outras coisas mais. Então, a sutileza é isso, é algo normal, tranquilo, é algo que para muitos não faz muita diferença, pode hoje, é só hoje, amanhã talvez não. Ou seja, é uma coisa tranquila, é uma coisa que vai se mexendo com as pessoas, mas não a confronta diretamente, mas indiretamente aquilo pode causar um problema. É igual você começa a salgar a sua comida aos pouquinhos, daqui a pouco você não percebe, você está botando um saleiro na comida. Ou você não se domina, daqui a pouco você vai... Ah, só um docinho quando acabar o almoço, daqui a pouco tu está lá com um pote de doce. As pessoas não têm controle. Sobe na balança uma hora, tá vendo que só tem 1 quilo a mais. Aí não se policia, não se domina, não se controla e o peso só vai aumentando. A sutileza é isso. A sutileza faz isso. A sutileza, ela é algo que vai aos poucos. E aí, eu já estou usando isso aqui como uma introdução ao trimestre. Eu faço aqui uma outra comparação. Um dia desse eu escrevi isso numa mensagem para várias pessoas, numa mensagem de aconselhamento. Meus irmãos, um navio ele pode estar em alto mar. Ele pode sofrer diante das intempéries por causa do clima, do tempo. Ele pode enfrentar o mar bravio. E o mar bravio é uma coisa muito horrível. As ondas podem ser altas, as ondas podem bater no navio. O grande perigo, o grande problema de um navio não é a água que está do lado de fora. Por maior que sejam as ondas que se levantem. O perigo é quando a água entra no navio. O problema para o navio não é a água que está do lado de fora. O navio pode estar em alto mar, no oceano, a milhões de quilômetros de distância de uma terra, de um continente. Isso não é problema para ele. O problema é quando a água começa a entrar no navio. Porque o que afunda o navio não é a água de fora, é a água que entra nele. Sutileza é isso. O que está acontecendo lá no mundo, ali fora, agora no mundo, não é problema para mexer com a igreja. O problema é quando o que está acontecendo lá no mundo começa a entrar na igreja. O mundo jaz no maligno. O pecado, a imoralidade, a depravação faz parte dos últimos dias. E você não vai mudar o mundo lá fora, nesse sentido. O homem não quer Deus, blasfema do nome de Deus, usa elementos
sagrados para o cristianismo, para a cristandade, faz isso como um objeto abominável. O mundo caminha para isso. A questão é quando essas coisas começam a entrar dentro da igreja. O grande perigo é esse, é quando o mundanismo, começa a fazer parte das nossas vidas. É esse que é o problema. Então, as sutilezas, é isso. Sutileza é uma coisa que vem muito tranquilo, aparentemente não é tão ruim, não é tão mal, assim, não precisamos ser tão radicais assim, tal. E quando vê, o negócio já está indo, o barco já está se afundando, porque de gota em gota, né, de gotinha em gotinha, ele vai se enchendo. Então, o problema não é a água que está de fora, o problema é quando a água começa a entrar. Ok? Então, as coisas estão complicadas lá fora. O problema é quando o pensamento mundano, as atitudes do mundo começam a fazer parte da nossa realidade. Aí que é o problema. Ok? Então, vamos lá. Ataques contra a igreja de Cristo, né? As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Pode passar, irmão Hernani? Bom, aqui tem um sumário das 13 lições. Eu só quero citá-las para a gente correr aqui. A lição número 1 é as sutilezas de Satanás contra a igreja. É um confronto direto contra a igreja de Cristo. Embora ele sabe que ele não vai ganhar, ele não vai vencer a igreja. Mas ele sabe que alguns cristãos, algumas pessoas que estão dentro da igreja, pode cair na sutileza dele e ser levado pelas ondas que vêm aí. Então, há um confronto direto, é a primeira aula. A segunda, a banalização da graça, né? É a segunda aula, que é uma sutileza, banalizar a graça. Terceira aula, a sutileza da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, hoje, é um negócio complicado, porque, às vezes, quando você acessa as redes sociais de alguns irmãos aí, o negócio está feio. E imoralidade sexual, meus irmãos, não é só sexo, não. A relação sexual, não. Tem muita coisa que está ligada à imoralidade sexual. Porque quando a Bíblia fala de prostituição, quando ela fala de imoralidade, não é só a questão da relação sexual entre duas pessoas. Vai muito mais do que isso. A palavra porneia e a prostituição, ela tem uma amplitude. Tem crente que se ele tirar umas férias, misericórdia. Aí ele vai na praia. Ah, o senhor está condenando a praia. Não estou falando de praia. Estou falando do que o camarada posta lá. Aí ele quer postar, parece que quer ser o modelo para o mundo. E aí a conduta cristã fica onde? Né? As ações, as atitudes. Né? Então, isso é um negócio complicado. Mas a aula vai falar disso em detalhe. Lição número 4. A sutileza da normalização do divórcio. Normalização, ou eu uso aqui uma outra palavra entre parênteses, a banalização. Não é a questão do divórcio em si. Tivemos até no último trimestre uma aula sobre divórcio. Não é a questão do divórcio, é a questão da banalização. E, lamentavelmente, dentro da igreja, de algumas igrejas, a gente vê a conduta de alguns irmãos tratando do divórcio de uma maneira banalizada. Ele age conforme o mundo age. E o nosso modelo é diferente, irmãos, não é igual ao mundo. Não podemos agir igual ao mundo. Então, a questão da aula aí, número 4, não é falar exatamente contra ou a favor do divórcio, mas é o problema da banalização ou da normalização. E a gente precisa ter uma maturidade para saber dividir isso, e com certeza vocês terão uma excelente aula e poderão ter esse esclarecimento. Aula 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Isso está entrando dentro das igrejas. Eu converso muito com as minhas filhas sobre a questão de faculdade. Irmãos, o materialismo hoje dominou as universidades, dominou as faculdades. Eu tenho uma formação na área de filosofia, e não é fácil hoje você estudar uma disciplina dessa hoje numa faculdade. Não é fácil. Eu tenho um curso de ciências da religião, uma pós-graduação. É uma situação difícil estudar isso hoje.
que o materialismo e o ateísmo entrou. E eu fico pasmado, porque eu tenho visto em alguns púlpitos pregações com cunho materialista. É uma aberração. Para quem conhece o que é materialismo, vai saber identificar. Então a gente precisa aprender sobre materialismo. Materialismo é algo terrível dentro das igrejas, e isso está acontecendo. Foi o materialismo e o ateísmo que varreu a Europa e que fez com que o evangelho na Europa virasse cultura. Foi o materialismo e o ateísmo que transformou hoje grandes igrejas e denominações na Europa em meras igrejas apenas lembradas nos livros de história. A sutileza das ideologias contrárias à família. Isso aqui é um dos maiores ataques que o Brasil sofre hoje. Família de tudo quanto é jeito e modelo e forma é normal para a sociedade. As leis podem aprovar. Para Deus só existe um único modelo que Ele estabeleceu de família. E aí você tem que escolher, ou você fica com a Bíblia, ou você fica com o mundo. Eu falo isso muito para muitas pessoas, meu filho, eu sou tranquilo em relação a isso, eu já tomei minha decisão. Eu fico com a Bíblia, não importa o preço que eu pague na minha vida. De 100 eu sei que eu não vou passar mesmo nessa vida, então eu não acredito. 100 eu nem quero chegar a 100, pessoalmente não, mas não vou passar disso. Agora, eu sei que existe uma eternidade para frente, que será, de um lado, em tormentos infindos, porque rejeitar a palavra, ou será debaixo da paz e da bênção de Deus com ele. O cara escolhe, meu irmão. Eu não forço ninguém a nada. Sou muito tranquilo com isso. Mas ideologias contrárias às famílias. Aula 7. A relativização da Bíblia. Relativização da Bíblia. Ou seja, a Bíblia já não é mais o máximo. Hoje, você vai para a internet, o que mais você vê é pregação de autoajuda. É tanto método para se levar as pessoas ao Evangelho. Irmãos, o Evangelho é simples de ser pregado. Ele é tão simples que a maioria das pessoas não consegue mais pregar o Evangelho. Elas dão a volta, mas não conseguem falar que Jesus ama o pecador. Não consegue mais. Porque criou tanta coisa que a Bíblia já não é mais o máximo. Bom, qual é a próxima? 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Tem muita coisa que a gente vê hoje aí que não é mais pentecostalismo. Virou loucura, frenesi, é dança, é tanta coisa nos meios de algumas igrejas aí, e chamando-se de pentecostalismo. Né? É mais uma sessão, seja lá o quê, de revelamento, né? Os caras deixam a Bíblia, bota a mesa de cor isso, meia cor aquilo, revela isso, revela aquilo, outro, lendo mão de pessoas em culto, fazendo de tudo, está rolando de tudo, nesse tal de meio pentecostal. Mas isso não é o verdadeiro pentecostalismo. E a aula vai esclarecer o que é o verdadeiro pentecostalismo. Porque o verdadeiro pentecostalismo nunca abandonou a Bíblia. A sutileza do movimento dos desigrejados. É aquele pessoal que acha que não precisa mais do templo da igreja. Eles podem ficar em casa, o Cristo em casa, né? Cristo em casa. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. A palavra mordomia é uma palavra bem generalizada, é a administração, cuidado de tudo. A mordomia ela pode ser dos bens espirituais ou materiais. A mordomia ela amplia isso. A sutileza das mídias sociais, que é as redes sociais. A espiritualidade holística, que é mais hoje uma espécie de panteísmo ou ecumenismo. E como resistir a essas sutilezas. Então, são 13 lições, pode colocar já na primeira, que vai nos ajudar a identificar. Se vocês olharem só no índice dessas lições, no sumário, vocês vão perceber que todos esses temas são temas realmente da atualidade. E que se você olhar com cuidado, irmãos, se a gente olhar direitinho, com todo respeito, não está longe de nós encontrar alguma coisa dessa, não. A gente tem muito hábito de dizer, lá na igreja do vizinho, né? Eu não tenho esse otimismo todo, não. Eu dou uma olhada bem para o lado assim, às vezes até me olho no espelho para ver se não está comigo. A gente tem que ser realista, irmãos.
O negócio está tão complicado que a gente pensa que chega ano que vem, quando pensa que não, já está do seu lado ali. Não é? Então vamos lá, como hoje é apenas uma apresentação, aula número 1. A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. A igreja está sob ataque. Não significa dizer que a igreja vai ser vencida. Eu fico vendo, tem gente hoje que dá cada nome para a igreja, né? Num culto ele vai pregar e chama igreja disso, chama igreja daquilo, crente isso, crente aquilo outro. Meu Deus do céu, tanta coisa berrante, né? E tem tantos adjetivos lindos na Bíblia para a gente chamar a igreja: lavoura de Deus, casa de Deus, edifício de Deus, morada de Deus, templo de Deus. E aí tem gente chamando crente isso, crente aquilo, crente isso, crente aquilo outro. Meu Deus do céu, um negócio complicado. Mas a igreja realmente está sob ataque. Não significa dizer que ela será vencida, não. Ela vencerá, porque Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, não é porque ela está sob ataque e que o diabo não a vencerá, que todo crente vai vencer, tá? É uma outra história. Esses ataques hoje, eles, na realidade brasileira, eles são sutis. Há países que a perseguição é ferrenha, mata crente, prende crente. Há países que, se você for pego com uma Bíblia, é prisão perpétua. Você pode ser morto, você pode ser preso num container, como na Eritreia e alguns outros lugares. Nesse trimestre, então, nós vamos estudar a respeito das sutilezas que Satanás tem feito contra a igreja de Cristo. Próxima tela. Bom, o objetivo da aula número 1, da primeira aula, é mostrar que a igreja deve se preparar e combater essas sutilezas. Ou seja, quando você vê um problema, vê um mal, você precisa se preparar. Por quê? Se você não tiver um preparo, você não consegue combater uma coisa. Se você não entender daquele problema, e aí, irmãos, é importante que a gente não feche os olhos para a realidade. Você precisa saber o que está acontecendo para você saber o que você vai fazer. Então, a igreja precisa conhecer desse assunto, não banalize esse assunto, não vire as costas, estude, venha para a escola dominical, aprenda desse assunto, para que você saiba como você vai se preparar e como você vai reagir. O objetivo é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, descrever qual é a natureza desse ataque. A natureza é um ataque direto do diabo, e a natureza desse ataque, ele está no mundo espiritual. Não confunda essas coisas. Às vezes a gente acha que a gente tem que lutar contra pessoas. A Bíblia não diz que você tem que lutar contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta é contra potestades, principados. Então, a natureza do ataque é uma natureza espiritual e não material. Ok? Elencar as esferas do ataque, que é uma esfera que atinge tanto a questão moral, como uma questão de comportamento, de crenças, de valores, de hábitos, de costumes, de tradições. A gente precisa diferenciar isso, não é? E pontuar quais são os instrumentos de proteção da igreja. A primeira aula é riquíssima nisso, irmãos. Veja como é que é importante. Dá para faltar uma aula dessa, irmãos? Se você não puder vir, mas assista, leia a aula, leia a revista, tá ok? Você pode classificar os ataques, então, de Satanás hoje de duas maneiras. Ele ataca tanto no sobrenatural, que é na área espiritual, como também na área moral, que é um reflexo físico. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais real do que o físico. Muito mais. O mundo físico, ele é apenas um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, essa aula, ela é muito esclarecedora para nos dar a base e os fundamentos, nos dar o discernimento do que você está lidando e como lidar com isso, ok? A primeira aula. Na segunda aula, a banalização da graça. A banalização da graça tem sido algo hoje que está acontecendo muito. Tem crente hoje que peca. Antigamente ainda tinha uns que ainda vinham na igreja pedir perdão, né? Tinha uns até que pecavam sempre, pedia perdão sempre. Agora já vai de tabela, né? Não precisa nem mais disso. Não se procura mais pastor, não se confessa mais pecado. Vai pecando, muda de igreja, dá uma esfriada, tira umas férias, vai ali fora, né? Para ver se o tempo apaga o pecado, né? Para ver se o tempo dá uma refrescada ali na conta dele. A gente vê isso de tudo hoje, não é? Camarada que você disciplina na igreja, quando tu pensa que não, ele já está lá na outra, pregando, dando aula, estudando, fazendo e acontecendo.
Tem gente banalizando a graça. E tem aqueles que pecam, né, e ainda usam a Bíblia. Não, mas a graça é maior. Aonde o pecado abundar, a graça vai ser maior. Então, deixa eu pecar aí bastante, porque quanto mais eu pecar, Deus vai mandar mais graça ainda. Isso é banalizar a graça, irmãos. Deus nos ama, nos perdoa. Deus está sempre à disposição para sempre mostrar uma graça maior que vá além do nosso pecado. Mas isso não nos dá direito a viver pecando, irmãos. Porque o pecado para a vida do crente é um acidente. Mas tem crente que não tem problema com acidente, não. Ele já realmente vive no pecado. Quem vive no pecado não é crente de verdade, não é convertido. Ele pode ser amigo da igreja, ele vem à igreja. Porque o verdadeiro salvo, ele não vive no pecado, ele vive no espírito e não no pecado. O pecado na vida de um crente é um acidente, é uma fatalidade. Mas para alguns aí já não é acidente não, é normal mesmo. A consciência não dói, não pesa nada, então estão se relativizando a graça. Né? A graça só é de graça para quem recebe. Tá? Então, qual é o objetivo da aula? Tirar essa banalização. De que maneira? Explicando a natureza da graça, mostrando como a graça opera no contexto bíblico, classificar ela na reforma protestante, que é fundamental, porque Martinho Lutero e os reformadores resgataram o verdadeiro valor e sentido da graça salvífica em Cristo Jesus, e eles tiraram aquela ideia da graça meritória, da meritocracia para ser salvo, que lamentavelmente hoje tem gente voltando àquilo. Lutero nos tirou disso há 500 anos atrás, irmãos, da salvação meritória, e hoje tem igreja voltando à salvação meritória, né? O camarada tem que dar, tem que pagar, tem que fazer para ser abençoado, para Deus então ouvi-lo. Isso é um problema sério, né? E então nós precisamos entender que a graça é um favor de Deus, é a bondade de Deus para conosco, mas isso não nos dá o direito a viver no pecado. Aula de número 3. A imoralidade sexual. O objetivo dessa lição vai ser mostrar que a prática sexual fora do casamento, do modelo bíblico, que é o casamento, é uma imoralidade e Deus condena isso. Deus condena. E aí eu já vi muita gente que mal nem se divorciou, só está separado e já botou na cabeça que vai divorciar e para antecipar os fatos, ele já vai namorando logo, né? Já vai ficando noivo. E teve uns que já me perguntaram isso. E eu falei, meu querido, você está no pecado. Você tem a carta de divórcio já, independente aqui se sou a favor ou não, não é o mérito aqui. Você tem um divórcio? Não, pastor, mas aí a gente já vai o quê? Pecando antecipadamente, porque você está casado ainda. Você está casado. Quem não tem a carta do divórcio não pode namorar, meu irmão. Não pode estar noivo com ninguém, está no pecado. Aí se incorre naquilo que a Bíblia fala. E está cheio de gente achando que isso é normal dentro da igreja. Né? Normal. Eu tenho um monte de amigo aí de rede social que cada vez que eu posto, que eu vejo a foto dele lá, misericórdia, é um cônjuge diferente. Eu nem sei mais como, se é o quê, não sei, nem falo mais nada. Eu só cumprimento o próprio, porque eu não conheço quem é a pessoa que está do lado. Cada mês é uma pessoa diferente, ou 2 meses ou 3, né? E, lamentavelmente, parece que isso está atravessando a fronteira dos portões cristãos para muitos crentes. E está ficando normal, está ficando comum. É a relativização, é uma sutileza de Satanás. Então, o objetivo da lição aqui é mostrar que Deus condena a imoralidade. Imoralidade, ou seja, aquilo que perde o decoro, a moral bíblica, aquilo que confronta-se com aquilo que a Bíblia ensina. Então, o problema disso acontecer, sabe o que é? É a famosa chamada revolução sexual na sociedade, que começa nos anos 50 e 60 do século XX. No século XX, na década de 50, 60, é o grande boom do crescimento, da explosão da revolução sexual. E isso parece que está se aproximando de muitos cristãos. Né? Pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. É o que a Bíblia fala, aqui não é preconceito para ninguém, é o que as Escrituras nos ensinam. E nós precisamos ser fiel àquilo que a Bíblia diz. E, para que as pessoas fujam da imoralidade sexual, é preciso conhecer o padrão bíblico para o verdadeiro relacionamento sexual sadio, conforme a Bíblia ensina.
Ok? Então esse é o objetivo da lição. Lição número 4. A sutileza da normalização do divórcio. O objetivo dessa lição é mostrar que o que ela vai falar é que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Queridos, nós precisamos aprender isso e ensinar isso. O casamento tem 3 fundamentos biblicamente. Ah, mas hoje tem vários modelos de casamento. Sim, tem vários. Que o homem criou, que a sociedade criou. Deus, que é soberano, que sabe mais do que todos, que é todo poderoso, que ninguém se iguala a ele, ninguém se compara a ele, só quis criar um único modelo. E eu não sou Deus, não posso ensiná-lo, não sei nada mais do que ele, e nem posso dar conselho a ele. Significa dizer que ele manda e eu tenho que obedecer. Então, estou satisfeito com o modelo estabelecido por Deus. Não precisamos criar nada, não precisamos inventar nada. E qual foi o modelo que Deus criou? O modelo de Deus é um modelo heterossexual. Homem e mulher. Monogâmico, é um só. Irmãos, você vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento, a poligamia. Mas a poligamia, ela é praticada por causa da cultura, não é ensino bíblico. Biblicamente, todos os homens que entraram pelo caminho da poligamia no Antigo Testamento tiveram problemas seríssimos. E aqueles que mantiveram vida de monogamia tiveram uma vida muito mais tranquila e de paz, que é o projeto de Deus. E o casamento, ele é indissolúvel. Existe, acontece o divórcio para alguns. O divórcio não pode ser tratado como banalização. Ele é casos específicos para alguns. E aí cada pastor, cada igreja precisa tratar isso com muito cuidado. Mas o que a gente precisa aprender aqui e ensinar na igreja aos nossos filhos, que o casamento tem 3 fundamentos, 3 bases. E esse é o casamento que Deus uniu. Tem muita coisa aí que é o diabo que uniu, que é o homem que uniu, que é a vontade humana que uniu, que é tudo quanto é coisa, menos Deus. Porque Deus só une aquilo que tem base na sua palavra. E o casamento que tem a bênção de Deus é o casamento que é heterossexual, monogâmico e que tem uma visão, pensamento, uma mentalidade para ser indissolúvel. É isso que a Bíblia ensina. Então, a gente precisa expor o contexto bíblico sobre o que é divórcio, o que é o aspecto legal e moral, e refletir sobre a prática pastoral desse assunto na igreja, para que a gente não banalize o casamento. Porque, infelizmente, na cabeça de alguns crentes, isso está ficando banalizado, e isso é uma sutileza de Satanás. Aula 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. O materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado, de olhos cegos por Satanás. Materialismo e ateísmo são 2 movimentos que vêm depois lá do grande movimento do iluminismo na Europa, e aí vem o humanismo, o antropocentrismo, né, tudo na virada de século XVIII para XIX, revolução industrial no mundo. O homem começa a achar que agora ele não precisa mais se pautar ou depender de uma visão religiosa, ele não depende mais de Deus. O homem passa a ser agora o centro de si mesmo, né? Ele passa a ser o foco. Ele acha que ele agora não precisa mais de Deus. E com o avanço da revolução industrial e científica, o homem ele passa a achar que ele depende da ciência, tecnologia, e ele não precisa mais de milagres. Com isso, o materialismo vai tomando vigor, e aí essa busca pelo transcendental, por Deus, essa busca da fé, da religião, ela vai se tornando um campo de lado, e o humanismo, o antropocentrismo, o homem vai se tornando o centro de todas as coisas. O materialismo. E com isso, se eu não preciso buscar Deus, não preciso mais ficar orando, ter fé, acreditar em milagre, vou acreditar mais na tecnologia, na ciência e tal, para que eu acreditar também em Deus? É perda de tempo. Essa é a visão do materialismo. Então, o materialismo, ele leva as pessoas ao ateísmo. Se eu não preciso orar a Deus, não dependo dele, na verdade, eu acho que ele nem existe. Eu acho que também não preciso nem crer nele. Então, uma coisa leva a outra. O materialismo acaba levando as pessoas ao ateísmo, que é uma descrença de Deus, não acreditando, não buscando mais a Deus.
né? E ele se pautando naquilo que a razão, a tecnologia, aquilo que o homem, pelo próprio homem, pode fazer. Na lição, isso vai ser ensinado com mais detalhes, e aí vocês vão poder conhecer melhor o que é materialismo e ateísmo. Se há professores aqui da escola dominical, eu sugiro a você que você faça uma pesquisa sobre esse assunto, para que você traga esse assunto à igreja. Porque eu que tenho um pouco de conhecimento sobre esse assunto, digo para vocês o seguinte: eu tenho percebido que muitas das vezes nas nossas igrejas a gente vê reflexos, não o ensino direto do materialismo, mas reflexos do materialismo dentro de muitas igrejas, dentro de pregações, dentro de atitudes de liderança e atitudes de membresia. É muito complicado isso. Eu fui pastor não só aqui no Rio de Janeiro, mas fui pastor em outro estado do Brasil, e eu vi muito isso, muitos crentes ligados ao materialismo, muito mesmo, numa visão humanista, pessoas dentro da Assembleia de Deus que não creem em milagres, nos dons espirituais, né? Ele prefere acreditar na ciência, na tecnologia, num laudo do que o homem diz, do que acreditar no que Deus pode fazer pela vida dele. Isso é muito perigoso. Aula número 6. A sutileza do materialismo, a sutileza das ideologias contrárias à família. O foco dessa lição aqui é mostrar que, dentre os vários perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Nós entendemos que o mundo evolui, o mundo anda, o mundo vai para frente, muita coisa muda, muita coisa se evolui, a gente precisa entender isso. Não adianta viver de saudosismo do passado, mas isso a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a família, embora ela possa ter muitas coisas novas aí, de novidades, mas ela tem uma base que não pode ser mexida, que não pode ser alterada. A sua formação nuclear. A base bíblica para a família é o homem, mulher e filhos. Isso é a família, é o modelo bíblico. As leis podem criar várias famílias, a sociedade pode criar vários modelos de família, mas a Bíblia tem um modelo único de família. E se você crê na palavra, você precisa acreditar nisso. Então, para que você tenha cuidado, você precisa conhecer que a família é um projeto de Deus. Quais são os fundamentos da família? A aula vai ressaltar isso aqui, né? As sutilezas que vêm para trazer ou criar uma nova família. E também nós vamos mostrar nessa aula quais são os princípios bíblicos para uma sólida família. Fundamentos dentro dessa lição. A família é uma instituição divina. E por isso ela é a célula máter. Máter é mãe, célula principal, célula mais importante dentro de uma sociedade. A sociedade é construída em cima desse modelo patriarcal. E hoje, esse modelo aí que é judaico, cristão, tem sido atacado por muitos, que têm criado vários modelos de famílias. Irmãos, nós precisamos respeitar a liberdade das pessoas, o direito de cada um, a mente que cada um tem. Mas se você ama a Deus e quer obedecê-lo, você tem que seguir a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. E a palavra de Deus tem um modelo único de família, querendo você ou não, gostando você ou não. Se você quer constituir uma família, e se quer constituir ela à luz da humanidade, do que a sociedade diz, tem vários modelos diferentes. Agora, se você quer uma família ao modo de Deus, ao modelo de Deus, ao que Deus fez, o modelo de Deus é o que a sua palavra diz. E a palavra de Deus não tem rodeio e não tem 2, 3, 4, 5 ou 6 opções em relação a isso. Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são os fundamentos da verdadeira família, ok? E os deveres da família cristã, que estão elencados aí na Bíblia, deveres do marido, deveres da mulher, deveres do filho, né, em relação aos pais, como tem que ser, deveres da família em relação à sociedade, o dever da sociedade em relação à família, o dever da igreja para com a família, o dever da família em relação à igreja, tudo isso a gente encontra na Bíblia, é riquíssimo. Amém? Eu quero chamar, quem é a irmã que você falou que vai cantar, pastor Miquel?
Irmã? Vou fazer uma pausa rápida aqui faz já o momento de ofertório, pastor? Então, a irmã Michele, né, que vai cantar aqui um hino, logo a gente dá continuidade aqui na lição, a partir da lição 7. Aqueles que quiserem, pode vir trazer a sua oferta aqui, seu dízimo, e tem um cafezinho ali ao lado, você pode ali, ou vai lá, bebe uma água rapidamente, que assim que a irmã Michele acabar aqui, eu já continuo aqui, a continuação do estudo. Aqueles que estão aí nos acompanhando ao vivo, né, vai ser a salva que vai passar aí. Quem quiser vir aqui tomar o café e o banheiro, logo depois a gente volta. Você que nos acompanha pela rede social, quiser, aproveita para você tomar um café aí, uma água rápido, e você já volta aí nos acompanhando, e também essa aula vai ficar gravada, né, você pode acessar depois aí e divulgar ela para outras pessoas, tá bom? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Viemos louvar um hino do nosso Pai, a gente poder nos ajudar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão. Graças a Deus. Pastor Misael vai retornar. E isso é uma forma de todos que ainda não se matricularam na escola bíblica, se matricular na escola bíblica. E aquilo que eu estava falando para o nosso pastor, a coisa é tão séria que a gente precisa falar mais desses assuntos, não é só na escola dominical, nem com de ensino, não. Precisamos pregar sobre esses assuntos na igreja. Falar dessas sutilezas para o povo de Deus, alertar o povo desses perigos que estamos correndo, não é isso? É só dizer que vem um cantor famoso, que o mesmo povo que não vem num dia de semana, ele consegue vir naquele dia. Por que será? Né? Os outros dias é o trabalho, outros dias não, tem dificuldade, mas se chamar um pregador famoso ou um cantor famoso, a igreja enche. Isso não seria também uma forma de materialização, de relativização do Evangelho, né? A gente criando ídolos para nós, e a palavra já não nos atrai mais, né?
O ensino bíblico já não nos atrai mais. Precisamos criar artifícios, campanhas e atrás de campanhas para atrair o povo, e a palavra de Deus já não atrai mais o povo. Isso não seria uma enfermidade espiritual do crente, né? Então são coisas que precisamos ter cuidado. Pastor Misael. Bom, falando agora da lição número 7, dando continuidade aqui sobre essa apresentação do trimestre, a sutileza da relativização da Bíblia. Eu, particularmente, sempre, quando pego a revista da Escola Dominical, é uma dica que eu deixo aqui para alguns, sempre algumas pessoas me perguntam, dica como ler um livro ou como fazer um resumo de um livro. Deixo uma dica para você, que eu faço para mim. Toda vez que eu pego um livro, que eu pego uma revista da Escola Dominical, por exemplo, eu sempre tento identificar, pelo menos para mim, qual é a aula mais desafiadora, ou a mais importante, ou a aula principal. Para mim, nesse trimestre, pessoalmente, a aula número 1, mais importante de todas, é essa aqui, número 7. Para mim. Por quê? Porque ela é o eixo central. Tudo que a gente falou até aqui agora, se você não acreditar na Bíblia, acabou. Não adianta nada, irmãos. É tudo filosofia. É tudo palavras. Então, a base começa justamente na palavra. E o ataque do diabo hoje em relação à Bíblia é, em alguns momentos da história, irmãos, esse livro foi escrito com lágrimas, com sangue derramado, com homens dando a sua vida para pregar a verdade, para que esse livro estivesse aqui. Quando a Bíblia chegou à sua formação, mesmo assim, o diabo tentou durante muitos anos destruir o livro, mas não conseguiu destruir o livro. Ele tentou ocultar o livro, mas não conseguiu. Hoje ainda há países que a Bíblia é proibida entrar. Não se pode pregar, não se pode ter uma Bíblia. Mas no Brasil tem, a gente tem liberdade de ter a palavra, de ter o livro. Aí o diabo, vendo que há países que ainda têm o livro, e o livro é respeitado, o livro é considerado, o que é que ele tenta fazer agora então? Desmoralizar o livro. Ele tenta corromper a mensagem. E aí, você precisa ter um cuidado muito grande, que a Bíblia andou rodando aí pela internet há uns tempo atrás aí, alguns aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser contextualizada. Ela está passada, ela está vencida, ela está ultrapassada. Precisa-se de uma Bíblia mais atual. Só que a ideia, quando você vai ver o que é que essas pessoas estão falando por trás, a palavra é até bonita, né? Ela precisa ser atualizada, contextualizada. Ela está muito arcaica, está muito antiga. Aí quem ouve assim, é mesmo, eu acho que essa fala aí está verdadeira. Só que isso é uma sutileza, porque no fundo, eles querem uma Bíblia que seja a Bíblia da sociedade, a Bíblia do homem. Querido, a Bíblia nunca será nossa, ela é de Deus. A Bíblia não é a nossa palavra, ela não é a minha palavra, ela é a palavra de Deus. Então, aí eu pergunto, Deus se atualiza? Hein? Deus faz curso de reciclagem? Deus, ele corrige a sua própria fala? Aí ele diz assim, eu falei há 1000 anos atrás um negócio, mas eu estava meio equivocado. Eu vou atualizar aqui o que eu falei lá atrás. Deus faz isso? Não. Deus é Deus, irmãos. Se ele falou algo há 4000 anos atrás, e esse algo nos choca hoje, o problema está em nós, não nele. Que a Bíblia não precisa de atualização. E aí você precisa de 3 pilares para você não negociar a palavra de Deus. Você precisa acreditar em 3 coisas. Você precisa acreditar na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. A Bíblia é inspirada. O que é inspirada? É o sopro divino. É uma ação do Espírito Santo que veio sobre aqueles escritores. E nesse sentido não há mais inspiração. Só eles tiveram. A revista da Escola Dominical é uma bênção. Nos ajuda muito. Os escritores, homens sérios, homens de Deus, a nossa CPD, ela tem um cuidado muito grande com isso. Mas ela não é um livro inspirado.
ela pode ter falhas, ela pode ter erros, porque quem escreveu é um homem, ele pode estar bem intencionado, debaixo de oração, de jejum, de estudo sério, mas ela não está à altura do que a Bíblia é. Nenhum livro, nenhuma pregação, nenhum homem, nenhum pastor, ninguém estará no nível da Bíblia. Primeira coisa que você tem que fazer, coloque a Bíblia acima de qualquer livro, de qualquer ideologia, de qualquer conceito, de qualquer lei, de qualquer regra, de qualquer pessoa. Porque ela tem a inspiração de Deus. E nesse sentido não há mais a inspiração. Eu não posso acrescentar nada às Escrituras. Ela já está fechado o livro. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Ela veio de Deus. Ela, com isso, se ela é inspirada, volta ali, ela passa a ser o que? Inerrante. O que é uma coisa inerrante? Aquilo que não tem erros. E se ela é inspirada e ela não tem erros, logo ela se torna infalível. Ela é infalível porque ela não falha, ela não se equivoca. Alguns dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus, ou que ela contém a palavra de Deus. Não creia nisso. A Bíblia não se torna a palavra de Deus e nem contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Então, essa aula, ela tem justamente essa missão, esse objetivo, de justamente trazer o foco para a inspiração, para a inerrância e infalibilidade das Escrituras. Aula de número 7 ainda, o espírito desta era, o que acontece nos dias atuais, contribui para o contrário de tudo que eu acabei de falar para vocês. Contribui para o quê? Para a desconstrução e a relativização da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é isso tudo, ela está atrasada, ela precisa ser atualizada. Essa é uma mentalidade na cabeça de tudo. Agora, deixa eu te esclarecer uma coisa aqui. O que a Bíblia precisa hoje, e ela tem passado, é por atualização da gramática. A língua portuguesa, por exemplo, ela passou por uma correção ortográfica. E aí palavras que eram separadas, ficaram junto, que era com 2 S, ou que tinha acento, mudou. Aí uma questão de grafia, de linguagem, no sentido da língua portuguesa, por exemplo, no nosso caso. Mas a mensagem não pode ser alterada. A interpretação dela não pode ser atualizada. Então, quando a gente fala de Bíblia atualizada, que a Bíblia precisa de atualização, é no sentido da gramática, da língua. Mas quando os gramáticos, quando os teólogos que fazem essa correção, eles vão fazê-la, eles fazem com muito cuidado, para que a nova gramática ou a nova ortografia que eles estão ali fazendo correção, não altere a sua interpretação de fato daquilo que ela está falando. Independe da interpretação denominacional. A sociedade bíblica, por exemplo, ela tem esse cuidado, ela tem esse zelo, independe da interpretação de qualquer igreja, ela traduz, ela faz uma correção fidedigna àquilo que a Bíblia é. Ok? Lição de número 8, vai falar sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Irmãos, aqui a gente deve respeitar, e eu respeito muito, aqueles que não acreditam no movimento pentecostal. Tem crentes que não acreditam. Irmãos nossos, de algumas igrejas, denominações, movimentos históricos, que não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência para os dias atuais e que não há necessidade de se falar em línguas. Alguns acreditam nisso. Mas nós somos uma igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal. O que significa isso? Que nós cremos no mover do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo para os dias atuais. E essa ação do Espírito, ela se dá através do uso dos dons, da atualização dos dons. Os dons continuam de pé, aqueles dons que estão lá elencados nos textos do Novo Testamento, eles estão de pé, e cremos que Jesus batiza alguém com o Espírito Santo, e essa pessoa tem a evidência inicial do falar em línguas, e que alguém pode profetizar, falar em línguas, e ter a interpretação das línguas, ter sonho, visão, revelação, milagres, cura, isso tudo pode acontecer, porque cremos que a ação do Espírito não ficou apenas para o primeiro século. Agora,
não significa dizer que porque somos pentecostais não acreditamos na Bíblia. Pelo contrário. Cremos na Bíblia. A maior profecia é a palavra. Segundo, nenhuma profecia de ninguém pode corrigir a Bíblia. Porque a Bíblia ela está num nível como ninguém está. A inspiração verbal plenária das Escrituras para se escrever o texto já encerrou. Significa dizer que ninguém pode alterar o que já foi colocado aqui. O cano está fechado. Então ninguém hoje pode profetizar e corrigir a Bíblia ou mudar o que está aqui. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente. E com isso, a gente não pode dar valor demasiado a um dom, a uma manifestação espiritual, em detrimento à palavra. E a gente está vendo isso acontecer nos dias atuais. Igrejas que se dizem pentecostais, mas que, na verdade, só está difamando o verdadeiro pentecostalismo. Porque o verdadeiro pentecostalismo nunca abandonou as Escrituras, nunca desvalorizou a Bíblia. O verdadeiro pentecostalismo reconhece a Bíblia como palavra de Deus. E nunca deu ênfase superior aos dons em detrimento das Escrituras. E a gente vê isso acontecer em muitos lugares hoje. Pessoas fazendo um monte de adendos, né, querendo tirar o foco, o valor das Escrituras e substituindo por profecias. Não querem ir à palavra, querem ir a um profeta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Precisamos resgatar de fato o que é uma verdadeira identidade pentecostal. Com isso, por causa dessas coisas, tem havido um sério esfriamento espiritual em muitas igrejas pentecostais. Falar de batismo com o Espírito Santo nos dias atuais está ficando difícil. E a gente precisa voltar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Precisamos voltar a falar sobre o uso correto dos dons, de forma equilibrada. Eu aprendi, há muitos anos atrás, com um grande homem de Deus que foi meu pastor, e ele disse o seguinte: se há desordem numa igreja, com o uso dos dons, você só tem que culpar uma única pessoa. E foi duro ouvir isso. Você deve responsabilizar o pastor da igreja. Por quê? Porque cabe a ele o ensino sobre os dons, a ele, e ele não pode terceirizar a sua função. Cabe a ele o ensino. Segundo, cabe a ele a verificação se de fato quem está usando os dons da igreja não está se extrapolando. Se houver extrapolação, cabe a ele chamar e ensinar os ditos cujos. E eu já fiz isso como pastor, meu querido. Já vi crentes fazendo coisas na igreja que eu nunca os envergonhei. Eu chamei no particular e disse: querido, me cabe te ensinar a verdade. Te parabenizo pelo seu amor ao uso dos dons, mas você está equivocado. O irmão está fazendo coisas que não está na Bíblia. Não é correto isso. Você precisa agir dessa forma que é bíblico. E sem os exageros para tudo quanto é lado. Então nós não precisamos desprezar os dons, banalizá-los. Precisamos resgatá-los para os dias atuais. O movimento pentecostal é uma coisa linda que Deus fez. Deus levantou homens sérios. Estudar a história do movimento pentecostal é derramar lágrimas, porque pessoas deram suas vidas, não só nessa nação, como um verdadeiro movimento também lá de John Wesley, outro com William Spar e Seymour e outros mais. Movimento pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gunnar Vig e Daniel Beck vieram para o Brasil, que são nossos pioneiros. Semana passada, alguns dias atrás, comemoramos aí, dia 18 de junho, 111 anos de Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja séria, que nasceu com seriedade. Mas eu diria que hoje a gente está precisando fazer algumas correções na igreja sobre isso. Não é correção de expulsar, bater, envergonhar ninguém, mas trazer a igreja para a busca dos verdadeiramente dos dons e o equilíbrio no uso dos dons. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu perdi o controle total. Então não foi não, meu querido. Eu cortei de cara logo. Que história é essa que alguém é cheio do Espírito Santo e não tem domínio próprio? O Espírito Santo jamais trairá aquilo que ele fez lá no Jardim do Éden, quando ele participou lá com o Pai e o Filho,
quando ele fez o homem. Ele não fez animal irracional. Ele deu razão ao homem. Ele deu intelecto, ele deu vontade. O homem tem domínio próprio. Essa história de dizer que você é usado por Deus e não sabe o que está falando e não tem controle. Você tem que aprender a ter controle. Tem que aprender a ter controle, sim. Você fala línguas estranhas se quiser. E se não quiser, você consegue calar a boca. Eu sou batizado com o Espírito Santo há muitos anos e falo em línguas. Mas nunca fui descontrolado. Nunca fui. Tenho certeza que nunca me chamaram de maluco em lugar nenhum. Porque nunca fui descontrolado com as coisas de Deus. Então nós precisamos dar equilíbrio. Agora a identidade pentecostal está sendo atacada, afrontada por muitos, por causa de uma meia dúzia de gente que está banalizando os cultos, banalizando um movimento sério, uma ação do Espírito que nasceu com gente séria, com gente honesta, com gente fiel a Deus. Porque quando você estuda o movimento pentecostal de verdade, o verdadeiro movimento pentecostal não deixou ninguém rico. Isso aí já é muita coisa. Com isso você já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Tem tanta gente hoje ficando rico com uso de dons, né? Milagres, né? Deixa o cara rico hoje em dia, né? Ricos, muitos estão aí, famosos, vendendo mensagens pela internet aí, ó, profetizando aí, a rodo para todo mundo. Irmãos, levemos com seriedade o movimento pentecostal. Aula de número 9. Pode passar, querido. Aula de número 9, vai ser a aula que vai falar sobre o movimento dos desigrejados. O censo de 2010, o último censo do IBGE, mostrou um índice alarmante, que cresce no Brasil o número dos desigrejados. São aquelas pessoas que não querem mais frequentar a igreja e se dizem que não são desviadas. Essa que é a grande questão. Eles não se identificam como desviados nem como ateus, mas dizem que não veem mais estímulo a estarem numa igreja local, frequentando um culto, porque eles entendem que a igreja está equivocada, e que a igreja está ultrapassada, a igreja tem erros, a igreja tem falhas, a igreja tem uma série de coisas, e ele acha que a fé que ele tem, a comunhão com Deus, o conhecimento bíblico que ele tem, não vê necessidade de estar lá todos os dias na igreja. Só que isso é um movimento sorrateiro, porque o movimento dos desigrejados, ele leva a algo que está dentro da lição, que é o chamado desumanização. O que é desumanização? É quando a gente perde o contato físico. E evangelho, irmãos, nos leva ao contato físico. Você pode orar em casa sozinho, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, Deus pode falar com você. Só tem uma coisa que você não pode fazer sozinho em casa, de jeito nenhum, a ceia. Não dá para eu pegar um pão, orar, o cálice. Ah, mas eu sou pastor, eu posso fazer isso. Pode não. Sabe por quê? Porque a ceia é comunhão. Você só pode cear se tiver em comunhão, coinonia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos do convívio, do contato, da comunhão, do comungar, da coinonia. Por isso somos eclésias, somos igreja. Então, cuidado com essa igreja dos desigrejados. E agora, com a pandemia, que muita gente se acomodou, né? Muita gente descobriram que tinha um bom sofá em casa, e aí aumentaram até a capacidade da internet, né? Deram uma força lá na internet, compraram aí os computadores novos, atualizaram aí as redes sociais, né? Compraram uma pipoqueira maior, agora ficou melhor, né? Culto online. E alguns, eu me lembro disso lá na igreja, na Marilé, quando estava lá, né? E às vezes tinham irmãos que ainda mandavam mensagem no meio do culto. Mandava até para o meu zap, porque eu não via porque estava desligado o celular. Depois no culto eu vi. Os irmãos bravos quando o culto não entrou online. Alguns. Outros é porque não podia mesmo ir à igreja. Tinha aqueles que ainda ficavam chateados porque o culto ainda não entrou. Aí eu ficava olhando assim, tá, deixa eu ver quem foi. Aí eu olhava assim, mas esse aqui não está doente, não está trabalhando, não tem filho pequeno, não é idoso, não mora em área de risco. Aí vem a pergunta, por que ele não veio à igreja? Ainda fica bravo quando ou que a internet, ou o culto estava travando, ou o áudio estava muito baixo. Aí a gente, claro que eu não estou generalizando, porque eu conheço irmãos sérios, gente que não podia, a igreja estava enferma, né? E eu sei o que é isso, né? A gente entende, eu não estou aqui condenando, eu só estou falando que existe alguns que se acomodaram. Eles querem culto online, culto em casa. E se o pastor não der aquela palavra rema, de vitória,
que massageia o ego, aí o cara ainda fica com raiva ainda troca de canal. Né? Troca de canal, não quer mais ouvir aquele pastor. Então a gente tem que ter cuidado com esse movimento. Isso aí é um problema muito sério para a vida da igreja. Lição 9. Pode continuar. Passa aí. A prática da mordomia. A mordomia é administração, é cuidado, é zelo. Contudo, e aí tem a mordomia espiritual e material, que é o uso dos dons, o ministério, levar com seriedade, fazer com amor, com compromisso, sem interesses maliciosos, perversivos, e também não fazer de forma desleixada, relaxadamente. E aqui, o comentarista, nessa lição de número 10, ele delimita, ou seja, ele cria em termos técnicos de estudo, se chama perícope, né? Ele delimita o assunto a falar da oferta e do dízimo. Ele usa como uma parte da mordomia. Ele especificamente vai falar sobre aqueles que banalizam o dízimo, que acha que não precisa mais dar, ou aqueles que acham que porque deu, Deus agora tem obrigações a cumprir com aquele que deu o dízimo. Tá? Então, nessa aula vai falar bastante sobre esse assunto. Aula de número 11, para a gente ganhar o tempo. A 11, as sutilezas das mídias sociais. As mídias sociais, irmãos, entenda bem o que eu vou colocar aqui para vocês. As mídias sociais são ferramentas, as redes sociais, um bom telefone, uma boa internet, as redes sociais que existem são excelentes, são boas. Não há problema com as redes sociais. O problema não é a rede social em si, o problema é o uso que se faz dela. Então, a rede social ela nem é boa e nem é má, ela é neutra. O problema não é a rede social em si, o problema é o uso que fazemos dela, como fazemos o uso, para que a usamos, como a usamos, com que finalidade, o que queremos ao usá-la tirar daquilo ali. Então, a questão não é você proibir de alguém ter rede social, não é eu condenar quem está na rede social, porque ela apareceu 10 vezes ao dia ou 1000 vezes. A questão é por quê? O que ela está fazendo lá? Como ela está usando? Qual a finalidade? E aí, uma coisa que essa aula vai nos levar a uma questão importante, que tudo o que fazemos deve visar a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. Então, essa aula fala sobre isso. Aula 12. Aula 12. Pode passar, Hernani. A sutileza da espiritualidade holística. A palavra holismo é completo, é todo. É uma palavra que é usada hoje em muitas áreas diferentes. A medicina usa, o direito usa, a música usa, muitas áreas usam essa palavra holismo. É uma ideia de plenitude, de global. É você fazer algo que tem uma dimensão em várias áreas, né? Uma visão holística. É uma pessoa que tem uma visão global, uma visão de mundo, uma cosmovisão. E o holismo, ele tem essa ideia. A questão do holismo na religião ou na espiritualidade seria uma ideia de uma visão generalizada, onde você não precisa se prender a um Deus único, a uma religião única ou uma fé particular. E aí é aquela ideia que vai culminar no ecumenismo. É aquela ideia que vai culminar no panteísmo, onde tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está em todos, Deus está presente em tudo. E aí, o problema é que a espiritualidade holística, ela leva as pessoas a uma relativização da fé. Por quê? Porque agora não existe mais uma fé única, centrada num único alvo, num único foco. A fé agora é uma coisa mais ampla. Você pode crer no Deus dos judeus, mas pode crer no Deus lá do fulano ou do outro de outra religião. Então, isso cresce muito. Essa espiritualidade holística, ela está muito presente nos livros de autoajuda. Muitos livros de autoajuda têm uma visão muito holística do ponto de vista da religião, e você vê isso muito nas redes sociais e em programas televisivos. A última aula agora, para a gente fechar aqui essa apresentação, aula 13. Bom, resistindo às sutilezas de Satanás. O grande objetivo dessa aula é orientar os crentes que somente através de uma verdadeira submissão a Deus é que podemos resistir ao diabo. É o que a Bíblia diz. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, você só pode resisti-lo com submissão a Deus. Para isso, a gente precisa o quê? E o foco da lição é nos mostrar um comprometimento,
A palavra-chave aí nessa lição é o comprometimento. Comprometimento com uma vida centrada nas Escrituras, uma vida centrada em Cristo, comprometimento numa dependência do Espírito Santo e comprometimento em caminhar, em estar presente na igreja. Conclusão, a outra página, Hernani. Conclusão, esse trimestre, ele nos remete, eu poderia colocar outros mais, eu apenas elenquei 3 pontos aqui. O propósito desse trimestre é mostrar que a igreja verdadeira está sob ataque de Satanás. Então, leve isso a sério. Nós estamos vivendo dias onde estamos sendo atacados. Agora, esse ataque, ele é sutil. Ele é sutil. Não sei até quando será, mas hoje ele tem sido, muitas vezes, de forma muito sutil. Destacar as estratégias que a igreja, o povo de Deus, deve fazer, procurar, aprender, se firmar, para que ele possa ter o que? Resistência. Então, nós precisamos conhecer a palavra para que a gente saiba como lidar com essas questões. Em terceiro lugar, o objetivo do trimestre é estimular os crentes a buscar e depender muito mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos orienta, nos direciona, ele abre o nosso entendimento e nos dá a direção do que nós devemos fazer. Por fim, encerro aqui as minhas palavras dizendo que esse trimestre é muito bom, pode nos ajudar muito, pode contribuir muito para nós em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, material, trabalho, dons espirituais, serviço, igreja, pastores, membros, obreiros de forma geral. Fica aqui minha palavra de convite a todos para que você não deixe de estudar esse trimestre, de aproveitar aí essas lições riquíssimas, que eu tenho certeza que são de extrema necessidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelo convite, pastor Miqueias, por estar aqui ministrando essa breve apresentação do trimestre. Quantos gostaram? Amém. Deus abençoe. Nós queremos